Então, aqui a gente vai mostrar a única casa do mundo que ela escuta uma música, né, e vocês vão ver que ela tem um gosto estranho, porque ela gosta de umas músicas que talvez vocês não vão gostar, e conforme a música que ela ouve, ela muda, né, ela liga algumas coisas, liga ou a sala, ou a cozinha, ou o quarto, né, muda a cor que ela liga, como que ela liga, se é mais rápido, mais lento. Isso é uma das coisas que a gente vai mostrar aqui, mas eu vou deixar para o final, que a gente vai ter uma parte só para demos, e eu vou já partir para os slides. Pode passar, Euge. Bom, então a gente vai ver, eu não vou falar quem sou eu, que vocês já leram ali, né? Introdução, eu vou falar por que a gente não vai passar para o lado de como é que eu leio um site, um JSON, né, um XML, porque eu acho que isso vocês acham de uma certa forma em qualquer site fácil, né, um código pronto que lê um JSON ou o que for. A gente vai falar aqui mais sobre o conceito de IoT, né? Internet of Things. Tudo bem. E aí, passando disso, a gente vai falar sobre duas coisas, NFC, ADK, aí vai falar algumas outras formas de você passar dados para um app ou receber, vai mostrar as nossas demos e aí acaba. Vai para as perguntas e pode passar o slide. Pode passar esse, que já foi falado quem eu sou. Bom, o que eu vou falar aqui é um tema muito amplo. Quando que eu pensei, o que eu vou falar? Eu posso falar sobre como que eu faço um app Android que busca dados, né? HTTP, HTTPS, real-time, streaming para áudio. Mas eu pensei, não, eu não vou partir para esse lado. Eu vou sim partir como que você usa um app Android para ler dados, transpor dados, seja enviar, receber, para coisas, certo? Porque hoje a gente ouve muito falar sobre um novo termo, que é IoT, Internet of Things, que está e vai sim mudar a forma como a gente pensa, vive, come, etc. Eu pensei em ir mais por esse lado. Então, indo mais por esse lado, a gente vai falar sobre algumas coisas específicas, né? NFC, ADK e tal. E até porque, não é porque eu estou neste fórum que está cheio de coisas, né? Android, almofadinha, o palco, e não é por eu ser fã Android que eu falo isso, mas eu falo isso porque eu acho que dentre Android, iPhone, Windows Phone, para a internet das coisas, o Google está muito, né, além das outras, tá? Falando em internet das coisas. Claro que eu acho que para as outras coisas também, né, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Então, pode passar. Introdução pode passar, que eu já falei que o nosso foco vai ser mais em internet das coisas. Oi? Não, pode passar. Internet das coisas, então, o que é? É você ter qualquer coisa em rede, certo? Essa coisa pode ser um tênis, pode ser um copo, pode ser uma mesa, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa ganha uma forma de passar para ti o que ela pensa, né? O que ela quer, ela sente, né? Através de um sensor de luz, sensor de água, sensor de gás, etc. etc. Um dos usos que a gente vê muito hoje é em casas, né? A gente vê casas que quando você entra, ela já liga a luz. Você vê uma casa que tem sensor de água, de chuva, e quando ela vê que começou a chover, fecha tudo, né? As portas e tal, recolhe roupa, existe isso já. E hoje também a gente ouve um termo que é make yourself, ou seja, faça você mesmo. Você quer fazer alguma coisa que você pensou, pega e faz. Você pode fazer isso hoje com um custo não muito alto. Por exemplo, a gente aqui do Things Hacker Team, sou eu, Pedrinho Rioji, a Cintia que está aí, o Eric, que está lá no fundo, a gente quis fazer uma máquina que tem doces e tal, mas que ela só entrega o doce para ti se você acerta uma senha. Essa senha é em som. Então, a gente colocou sensor de som nele e ele só te dá um doce quando você acerta aquela senha. Então, o conceito você quer fazer alguma coisa, você faz. Você quer fazer, por exemplo, uma casa ou qualquer coisa que quando escuta um som qualquer, uma música, ela muda,
ela fala, ela se mexe, ela liga uma luz, um LED, faça, né? A gente não tem um custo muito alto para isso hoje. Aliás, a gente ouve falar muito IoT agora, mas isso já vem de alguns anos atrás. Por exemplo, eu ouvi isso desde 2004, 2005, quando um cara chamado Mark Weiser, acho que era Mark Weiser, começou a falar disso. Só que, naquele tempo, para você criar algo, não era tão simples e fácil como hoje, tanto em questão de código como em questão de custo. E aí entra o próximo assunto, que hoje você tem tudo mini, né? Você tem mini hardware, PC, sensor, né? Tem chip que você usa no teu corpo, né? Tem microchip, a gente já está indo para a era do nano, então quando entrar essa era de nano, meu Deus do céu, você pode tornar qualquer coisa mesmo, fazer com que qualquer coisa esteja em rede. Aí pode passar, que é os mini PC, sensores. E aí, beleza, a gente fala em IoT, Internet das Coisas. Essas coisas são só coisas simples, né? Não. Quando fala em coisa, pode ser qualquer coisa mesmo, inclusive o nosso corpo, né? Órgãos. Você pode acessar um IP 192.168.10/Ricardo/rim/desliga, né? Claro que ainda a gente não está nesse ponto, mas a ideia é essa, né? E já tem alguns cases que usam o nosso corpo. Por exemplo, eles já estão fazendo um token. Em vez de você usar aquele token, né, que tem números, tem 5, 6 números, o token vai ser o teu corpo, porque você engole um chip, esse chip vive em ti por alguns meses e é o teu token, certo? Tem um outro case que eles estão hackeando um nervo, que é esse nervo vago. Esse nervo vago é aquele nervo que, quando você come muito, ele que fala, para te falar, ó, chega, cara, você já encheu, você comeu muito. Eles estão hackeando para que esse nervo vago fale isso bem antes. Então, você come muito menos e você sente como se já estivesse cheio. Certo? Então, a Internet das Coisas não é só coisas como mesa, cadeira, etc. É o nosso corpo. Um outro conceito, também, eles estão criando chips que você vai usar no teu corpo, que é o biochip. Porque biochip ele é feito com coisas que o nosso corpo possui. Certo? A gente não vai mais ver chips como a gente encontra hoje, né? Já são feitos pensando em você usar no teu corpo. Né? A gente vê outros casos, por exemplo, sensor para quase tudo, inclusive um sensor que vê quando você fecha a mão e abre, né? Músculo. A gente vê também bois que geram por ano 200 megabytes de dado, porque tem alguns bois que têm sensor, né, que fala o quanto que eles andam, que eles comem, que eles tomam água, etc. E aí, o slide está meio cortado, mas nessa linha a gente passa a ter biohacking, ou seja, hackear hardware já não é mais algo massa, legal. Legal é você hackear pessoas. Né? Você tem ódio de alguém, você hackeia ele. Né? Vai ser nesse nível aí. Então, com biohacking, a gente passa a pensar, poxa, se eu vou ter órgãos em rede, a gente pode utilizar isso para o bem, né? A gente pode acabar com a fome, com a sede, etc. Só que pode ser usado para o lado mal. Né? A gente pode fazer, a gente não, eu não vou fazer algo e acredito que vocês também não. Alguém pode fazer alguma coisa que, sei lá, mate milhões de pessoas, bilhões de pessoas sem dar um único tiro, certo? Só hackeando corpos, né? Pessoas, órgãos, etc. Exemplo, tem esse Tur Van Balen que hackeou iogurte. Hackeou iogurte para quem tomar iogurte sentir o mesmo efeito de quem toma Prozac. Então, em vez do cara tomar remédio, ele vai lá e toma isso aí, iogurte. Olha que coisa boa, né? É algo bem útil. Só que, se ele conseguiu fazer isso, ele pode fazer com que a gente beba água e sinta o mesmo efeito de quem toma ácido, soda cáustica.
Nossa, estou olhando e tem umas pessoas com uma cara aqui de pânico. Eu nunca mais vou beber água, tomar iogurte na vida. Um outro case que eles fizeram, qualquer coisa, planta, árvore, emitir luz. A ideia é você estar andando na rua, em vez de você ter, né, postes, fios, né, você tem plantas, árvores que emitem luz. Só que esse projeto cortaram, né, foi cortado. Eu até imagino porque eu não vou falar, mas enfim. Eles tinham esse plano também. Então, IoT é algo real, tá? Não real ao ponto de acontecerem algumas coisas que eu disse aqui, mas é real ao ponto de já ter cases que vocês viram, que eles estão hackeando os nossos corpos. Isso é real. É real quando você vê que a Cisco ela falou que vai investir até 2020 14,4 trilhões em IoT. Você vê que é algo real quando a Intel fala que até 2015 ela quer colocar em rede 3,8 bilhões de coisas. Certo? É algo real? Para de mexer no slide hoje. Não, volta lá, tem. Errei hoje. É algo real quando você ouve, você lê falar que até 2020 eles querem colocar 50 bilhões de coisas em rede. Se você pensar que no mundo existem 6,8 bilhões de pessoas, a gente vai ter muito mais coisas em rede do que nós mesmos vamos acessar a rede, né? Gente, eu preciso usar óculos, eu acho que eu não estou enxergando direito os slides. Deixa eu ir para esse outro lado. Tem aqui. Nossa, que burro. Bom, então tem 50 bilhões de coisas. Agora só que eu vi que tinha esse slide aqui, vai ficar muito mais fácil a minha vida. Outra coisa que eles falam, já pensando em biohack, é que a gente vai chegar a algum tempo, e se você ouve falar em 10 anos, 15 anos, 50 anos, 100 anos, onde a gente vai ter um corpo vivendo com vários sensores, com vários chips, né, com muito código. Então, eles já falam que isso vai ser algo real aqui a alguns anos. Pode passar? Bom, e aí, agora, a gente vai falar um pouco sobre o NFC, tanto como usar ele em um app, Android. Só que aí, para falar um pouco inicialmente sobre o que é Android, eu vou convidar o Ryoji, que ele é do nosso Things Hacker Team, para falar um pouco sobre o que é NFC. Sobre a questão de NFC, ele é considerado um sensor de radiofrequência. Então, vocês conhecem, por exemplo, o RFID. Você está com cartão aí ou não? Cartão de RFID? Tem um cartão que, por exemplo, ele deve ter em vários prédios, que é um crachá. Então, você vai e você passa o cartão, ele lê a radiofrequência, ele verifica os dados e aí libera a catraca para você. A única questão que eles fizeram é que esse NFC ele segue o mesmo conceito. Então, são duas bobinas, que o Ricardo já está cansado de ouvir falar. São duas bobinas internamente, de uma etiqueta pequena. Você está com tag aí? Ok. Oi. Passa, pessoal? Ou não? Bom, essa aqui é uma tag, para vocês terem ideia do quanto ela é pequena. Aqui dentro tem um chip de 144 bytes. Tem uma... Oi? Sim, aqui. Aqui dá para ver melhor. Bom, enfim. Aqui seria um chip de 144 bytes. Tem uma bobina aqui. Então, quando você pega o seu celular e você passa ele próximo dessa tag, o celular ele transmite energia. Com essa transferência de energia, ele faz por um processo de indução de corrente. Então, essa própria tag retorna os dados que estão nessa pequena memória por uma antena que tem aqui dentro também. Então, ela é uma tag muito pequena que você pode utilizar para muitas coisas. Como, por exemplo, o nosso case aqui, que a gente passa o celular nessa tag, então ele faz alguma ação na nossa casa, que seria uma casa automatizada. Aqui, pode passar. Aqui a gente queria mostrar que o NFC a gente está utilizando no Android. Mas por que no Android? Eu vejo que muita gente daqui deve ter Apple, deve ter iMac, deve ter iPhone, enfim. Por que no Android? O Android, tanto o Android como o Windows Phone, eles permitem. Porque
quanto a essa questão de radiofrequência, ele não passa por uma placa de alumínio, que é, no caso, a estrutura do iPhone. A parte traseira dele, ele é todo feito de alumínio. Então, não adianta você tentar passar radiofrequência por lá, que não vai dar certo. Já nos celulares comuns que a gente tem, como, por exemplo, esse aqui, que é um D1, mas esse aqui, em específico, não tem, porque ele é um pouco mais antigo. Mas o D3 já tem, que é feito no mesmo estilo. A parte traseira, ou eles são de plástico, ou fibra de carbono, ou então são feitos por Kevlar, que seria o Kevlar é utilizado em armaduras, por exemplo, no exército, enfim. Já sobre o Android, ele tem suporte desde a versão 2.3 e o Windows Phone só na questão de 8.0. Agora o Ricardo vai continuar sobre o NFC, falando sobre como aplica no Android. Bom, alô? Agora sim. Para você usar ele em um app Android, a gente vai utilizar dois caras que são muito úteis para quem conhece Android, Intent e Intent Filter. Alguém aqui já usou esses dois caras aí, Intent Filter? Intent nada mais é do que você falar para ele, SO, Android, que você quer fazer alguma coisa. Ele mesmo vai encontrar um app que seja responsável por fazer aquilo, certo? Você cria Intent e tem um outro app que criou uma Intent Filter para filtrar a intenção e faz aquilo. Por exemplo, rota. Né? Você vendeu um app para alguém e o cara fala para ti, olha, tem que ter rota, inclusive com som. Né? Falando, vira à esquerda, vira à direita. Aí você pensa, pronto, ferrou. Né? Como que eu vou fazer o mapa andando? Até dá, mas leva um certo tempo. Até que você sabe que com 2 linhas você faz isso. Por quê? Você cria Intent para fazer rota. Você só fala, olha, eu quero fazer uma rota do ponto X até o ponto Y. Já tem um app nele que tem um filtro para isso, Intent Filter. Então, quando você lança Intent, ele abre o app que faz essa rota. Quando ele lê uma tag NFC, a mesma coisa. O SO fala, olha, eu li uma tag NFC do tipo texto. Né? Porque você pode colocar um texto em uma tag NFC, pode colocar um link, um vídeo e tal. Quando ele lê essa tag, ele já vê qual é o tipo, inclusive, e fala, olha, todos os apps que estão nele. Se alguém sabe como tratar uma tag do tipo texto, assume aí. Então, tudo o que eu tenho que fazer é criar um filtro, Intent Filter, para aquilo. Falando, olha, o meu app sabe o que fazer com uma tag de texto. Eu não vou ter que fazer um código que acessa hardware, que lê a tag, que vê qual tipo que ela é. Nada, eu só falo, olha, eu vou ler uma tag texto, Android, você fique ali sempre de olho, ouvindo, quando chega a tag perto, ele processa, manda para ti, o teu app tem um filtro e pronto. Aqui são as várias actions que ele pode gerar. Quando ele lê uma tag que tem algum tipo específico, ele lança essa ação que está no topo, no centro, NDF Discovered. Os outros 2 tipos, eu ia falar porque eu pensei que tinha mais tempo, só que como a gente está com o tempo um pouco corrido, eu não vou falar. Mas quando que ele lê uma tag de um tipo específico, ele lança aquela action. Tudo que eu tenho que fazer é criar um filtro específico para essa action. Certo? Vou passar. Bom, e como que eu uso? Por exemplo, eu fiz o meu app, a minha tela está ali, né? Activity, Android é uma tela, Activity é tela. Aí, beleza. O que eu fiz? Eu fiz um filtro, Intent Filter, que responde a action android.nfc.action ndf discovered. Pronto. E, além disso, o que eu estou falando para ele? Eu estou falando que ele só vai abrir a minha tela quando ele lê uma tag NFC do tipo texto. Por isso que ali embaixo vocês estão vendo data, Android, MIME-type, text plain. Então, quando ele lê uma tag do tipo texto, esse meu filtro avisa para o SO que o meu app consegue tratar essa tag e pronto, eu recebo os dados prontinhos. Bom, e como que eu vou fazer no código Java em si, na minha tela, por exemplo? No código Java, tudo o que você tem que saber é que uma tag ela pode ter uma ou mais NDF messages. Nesse nosso caso, tem um simples texto, tem só uma, certo? Mas pode ser uma tag que tenha muito mais coisa do que um simples texto. Aí eu fiz um
um last for, só para vocês verem como, né, você lê mais que uma mensagem. Só que nesse caso desse nosso case, tem só uma. Beleza. E cada uma dessas NDF messages, ela pode ter uma ou mais NDF record, que nesse record vai ser o registro, que é o texto que eu quero. Né? Então, beleza, eu pego um NDF record, estou lendo qual o texto que ele tem, né? Records, o índice dele, get, né? Payload, aí eu coloco ends with. Por que isso? A gente tem duas tags aqui, uma delas tem o texto 0001 e a outra 002. Certo? Quando ele leu a tag 001, ele manda para a rede, né? No meu Node tem um server JVE que vai receber isso, eu falo o que eu quero ligar, né? O suíte, banheiro suíte, corredor, e ele liga. Se ele não leu a tag 001, ele leu a tag 0002. Tá? Aí ele liga a sala, cozinha, ele manda para o JVE server que está no Node, manda para a placa Arduino que manda para os LEDs, via fio e via solda que está embaixo. Tá? Então, vocês viram que é um código relativamente simples, certo? Com, no máximo, 15, 20 linhas, você já lê qualquer tag e faz alguma coisa com ela. Bom, e aí a gente passa para o ADK. Alguém aqui já ouviu falar ADK? Pouca gente. Bom, ADK, o que é? Em 2011, no Google I.O. de 2011, o Google falou sobre isso, ADK. E falou que o ADK foi feito sobre uma plaquinha que já tinha um sucesso relativo, chamada Arduino. Quando o Google falou que iria utilizar essa placa, todo mundo quis saber o que era ela, o que ela fazia e tal. Eu não estou falando que ele só teve sucesso, Arduino, por causa do Google. Só estou falando que ele deu uma bela mão para que isso, né, fosse real. Arduino hoje se encontra de vários tipos, porque ele é open hardware e open software. Então, ADK é Android Development Kit. Eles fizeram isso para que as pessoas criassem hardwares para apps. Você pode fazer um hardware, uma placa específico para um app, certo? O que mais que ele tem? Trabalha, eu já falei, né? Arduino Mega. Arduino Mega, resumindo, ele tem muito mais pinos que Arduino normal. Arduino Mega, ele tem 70 portas, aliás, enquanto Arduino normal, digamos, tem somente 20 portas. O que isso quer dizer? Eu posso ligar muitos outros hardwares nele, certo? Muito mais shields, muito mais sensores nele. Tem mais pinos, eu posso fazer mais coisas com ele. Além disso, ele tem o AOA Protocol, que é o Android Open Accessory. Resumindo, é uma lib que ele já reconhece quando você une os dois, né, Android, smartphone e a placa ADK, e já fala para ele falando, olha, SO, Android, você tem um novo hardware. Ele lança isso para todos os apps, você pode criar um filtro, novamente, uma intent filter, que vai ver quando você associou um hardware a ele. Você pode fazer isso, inclusive, pela placa específica, modelo, versão, ID, né? E você fala, beleza, quando ele uniu a esse hardware, lança o meu app. Tá? Por exemplo, eu não sei se a gente vai mostrar aqui, acho que não vai dar tempo, mas a gente fez um código que você passava qualquer texto para ele e ele mostrava esse texto em código Morse. A gente mostrou no outro evento que a gente fez, a gente mostrou o único Hello World feito em código Morse. Né? Vocês já viram Hello World em C, Java, em tudo que é coisa. Em código Morse, aposto que não. Bom, e aí, ele também é Open Hardware e Open Software. Você pode comprar a versão que o Google tem, aquele mais à esquerda é a versão de 2011, aquele mais em cima é a versão de 2012. Mas você não acha muito fácil essas versões feitas especificamente pelo Google. O que você encontra, repetindo, como ele é Open Hardware e Open Software, qualquer um pode fazer, certo? Então, você encontra umas outras versões na web, inclusive essa versão linda que eu achei, sem querer, isso existe mesmo, é uma placa ADK que você compra. Preste atenção para o íconezinho lá, à direita, Android comendo uma fruta, uma maçã. Não tem nada a ver com a Apple, né? Mas, enfim.
Então, você compra vários tipos, modelos, versões, porque ele é open hardware e open software. Agora, como vocês são mais de dev, né, vocês adoram código, vou mostrar um pouquinho de código para vocês. Como que eu faço para, no meu app, ele responder a um hardware específico? Primeiro ponto, nosso tempo está acabando. Primeiro ponto, você vai criar um filtro, novamente, né, porque SO, Android, quando ele vê que houve esse elo com a placa ADK, ele lança intent e você pode pegar o intent filter. Você lança uma intent filter com a action Android, hardware, USB, action, USB, accessory, tá? Você lança esse filtro. Além disso, você pode falar nesse metadata, ele tem um Android resource. Nesse resource, você pode falar que você quer ouvir um hardware específico. Como que eu especifico ele? Criando arquivo com XML, falando versão, modelo, quem fez, etc. Então, com isso, o meu app só vai responder essa placa específica. Pode passar. E no código... não, aqui ainda é código Java. Para responder... Esse código ficou ruim. Tem como dar zoom? Bom, primeiro, lá em cima no método onResume, que ele chama quando ele vai mostrar a tela do app. O que você pode fazer é, quando ele for mostrar a tela, você ver se tem algum hardware associado. Né? Então, essa rotina aí, ele está vendo se tem algum hardware associado. Se tiver, ele está chamando um método open, né? Accessory. Nesse open accessory, ele cria um file input string e um file output string, que vocês já devem ter usado. Então, com esse input string e esse output string, você envia e recebe dados do hardware, certo? Via lib, né? Via AOA, Android Open Accessory. Pode passar. E no código C, que vai na placa, né? No código ADK, você tem que ter esse Android Accessory.h, que é a lib, né? do Android para isso. Você vai criar Android, né? Accessory, aqui eu chamei de ACC, e você fala quem fez, modelo, descrição, versão, um link. Esse link é muito útil porque, se a pessoa não tiver um app que responde àquela placa, ele pega esse link e abre. Então, você pode colocar o link do teu app. Se a pessoa não tiver o app, já vai para a loja e ela compra o app. Né? Além disso, nesse loop, né, todo código que vai nessas placas Arduino tem, no mínimo, essas duas funções. Setup, que ele entra uma única vez, e loop, que ele fica em loop. Nesse loop, você pode fazer esse if que está ali para ver se ele já encontrou um app. Quando esse if retornar true, é que você já tem o elo com o app, pode enviar e receber dados. Tá? Não, pode passar. Bom, aí na parte final, então, além disso, de tudo isso, Android permite muito mais. Sensores, né, que já foi falado aqui, a gente pode fazer quase tudo. Recentemente, teve uma empresa aí que eu já citei aqui, que eles falaram que eles não dão suporte a isso, NFC, mas eles têm suporte a um tal de iBeacon. Esse beacon, Android 4.13 já tem suporte também. Então, eles falaram, não, porque Android não tem, isso é o futuro, NFC não é nada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, além disso, Android é líder, né, indiscutível, né, de mercado em todos os pontos do mundo possíveis. Isso não sou eu que estou falando, são estudos e pesquisas. Aí, concluindo também, eu já falei que eu acho que, nesse ponto, internet das coisas, o Google está um passo além das outras. Certo? Além disso, quando você une software com hardware, você pode fazer qualquer coisa que você imagine. Muda o custo e o tempo que você vai levar, mas qualquer coisa que você imagina, você pode fazer. Então, novamente, make yourself. Apesar de uma certa empresa falar, né, que NFC não é nada, é muito útil. Para alguns casos, ele vai muito bem. Claro que ele não é resposta para tudo, NFC. E, como eu falei, se faz qualquer coisa unindo hardware e software. Antes de ir para as perguntas, a gente só vai mostrar as nossas demos aqui. E hoje, Pedro, você quer falar das demos enquanto isso Pedro, que faz parte do nosso time também, do Think Hacker Team, ele vai fazer 15 anos ano que vem. Cuidado com ele daqui a alguns anos, eu tenho medo dele.
Pedro. Oi, boa tarde, pessoal. A gente tem aqui essa casa que a gente fez, que o Ryoji fez essa maquete. Ela tem os LEDs, né, em cada cômodo, representando sala, quarto, cozinha, etc. A gente tem o server aqui que o Ricardo falou, que é feito em Java EE. E a gente usa NFC. Tem duas tags, né, que o Ricardo já falou, a 001 e 002. Ele lê a 001, manda um dado para o servidor que está rodando no Note, que manda para o Arduino, que acende o LED da casa. E isso, no futuro, você pode, por exemplo, colocar na sua casa uma tag na porta. Você chega em casa, põe lá seu celular e acende as luzes da sua casa, faz café, põe lá uma carne para assar, por exemplo. Agora, ali vai ler a 001. Vocês vão ver que vão ligar os LEDs. Ó. Ligou ali o quarto, não, a suíte e o banheiro da suíte. É rápido, né? Cadê outra tag? Agora, ó, a 002. Vai ligar a sala e a cozinha. Pronto, tira. Tira, já foi. Agora ali ligou a sala e a cozinha. Bom, agora vai. Agora eles vão trocar aqui os fios para mostrar um outro demo que a gente fez, que é um app que reconhece música e dependendo da música, os LEDs eles mudam a ordem que eles ligam e desligam, a velocidade e tal. Quer ajuda aí? Agora eu queria chamar aqui a Cíntia, por favor, e o Eric. Aqui, Cíntia, por favor. Bom, boa tarde. Eu me chamo Cíntia, também sou a única menina participante do grupo. A gente começou tudo em junho, né? E cada vez a gente tem desenvolvendo mais projetos e apresentando nas palestras. A gente desenvolveu, eu tive uma ideia no ônibus, que meu celular tinha acabado a bateria, e a gente criou esse carregador, que ele funciona a energia solar e a bateria 9 volts. Então, você coloca aqui o cabo USB e carrega durante, se estiver na rua, coloca a plaquinha lá solar e vai carregando o seu celular. E ele não é grande e consegue tudo certinho. Agora os meninos vão apresentar aqui a casa, né, que acende as luzes conforme a música que toca. Ó, pessoal, só para mostrar aqui, quando que eu ligo o hardware, ele já viu que tem um app que reconhece essa placa e já falou para usar esse app. Então, vou dar um OK aqui. A gente vai por Guns. Eu falei que essa casa tinha um gosto meio estranho, duvidoso. Vocês vão ver por que daqui a pouco. Você já deu play aqui? Ó, ele viu que é Guns. Ryoji, dá uma pausa aqui, por favor. Quando que é Guns, então, ele liga primeiro os LEDs do lado esquerdo e depois os outros. Ele fica sempre nesse ritmo.
Agora a gente vai pôr uma outra música, a gente vai colocar Psy, para vocês verem que ele... E o gosto só vai ficando melhor. Não. O áudio? Canta, Ryoji. Já que você é coreano também. Desculpa. Ele não é. Fica puto. É. Bom, vai ter que ser nas caixas, vai ter que ser no note aqui. Vocês vão ter que ser pessoas de fé. Tá reconhecendo ainda, calma, pessoal. Bora, vai. Ele até reconheceu, mas tá sem rede. Deve ter dado algum erro quando ele trafegou os dados. Agora foi, ó. Agora vocês Tá viram vendo? que Ele mudou. ali. Em vez de ligar de um lado depois do outro, ele liga um LED por vez. Agora eu falei que essa casa tinha um gosto duvidoso, né? Então, dá um pause aí. Ele gosta, essa casa gosta também daquela música 180, 180 e 360. Alguém conhece essa música? Ninguém conhece. Aposto que tem gente que conhece, mas está falando que não de vergonha aí. É. Passa um pouco para frente, que primeiro... Passa mais. Não, passa mais, coloca no meio quase. Aí. Ó, e quando que ele escuta essa música, inclusive, ele faz um arco a 180, 180, 360. Bom, então, vocês querem falar sobre o Things Hacker Team? Eu não sei se a gente está com tempo. Como está nosso tempo aí? Está muito estourado? Ferrou, né? Bom, mas quem quiser saber mais sobre o nosso time, a gente vai estar aqui, também tem o nosso site aí, que é o Things Hacker Team, blogspot.com, tá? E agora sim, se alguém tiver alguma questão, não sei quanto tempo a gente tem para questão, 5 minutos? 5 minutos para questão, se alguém tiver alguma pergunta... Com calma, um por vez, tá? Oi. Oi, Cléderson, belezinha? Cléderson Bueno. Opa. Cara, vocês estão falando de NFC, você falou do Beacon e tudo mais. Eu estava até mostrando aqui agora há pouco para os amigos que tem uma startup brasileira que criou um método de transmissão de dados via som, usando basicamente qualquer celular. Chama Nearbyte, se eu não me engano. Onde isso se enquadra e quais seriam as limitações de uma tecnologia que nem essa, por exemplo? Que, segundo o site deles, eles mostram celulares extremamente antigos, como o X8, o X10 Mini, se comunicando com o iPad, por exemplo, via som. Como se fosse um NFC, mesmo tipo de tecnologia, mesmo tipo de processo. Como que isso funciona? Qual seria o futuro disso? Como é que você vê isso? Cara, para usar isso, ele é útil para N casos. O que eu vejo de ruim nele é que se você estiver no teu carro, por exemplo, aqui no centro, das 5h30 até as 7 horas, ele não vai reconhecer som nenhum, ele só vai reconhecer bi, filha da puta, não sei o quê. Então, o que eu vejo de ruim nele é esse, mas você pode usar ele em qualquer coisa, né? Porque ele é um meio de você enviar e receber dados sem fios. Eu acho ele útil porque ele não tem um custo muito alto, né? Via som, qualquer coisa pode utilizar, mas tem essa questão, né? Quem tipo mora perto de trem também, imaginou? Ele está quase reconhecendo o sinal, passa o trem, blá, 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 já se foi, entendeu? Beleza. Mais perguntas?
Não, pessoal, só queria falar pro Luiz, né, pro Ale, eu não sei se ele estava aí, pro Lili, pro Luli, perdão, errei o nome, pro Luli. Agora ferrou, né? Para nós, né, eu falo em nome do time estar aqui hoje, né, é muito bom, né, é uma honra para nós. Agradeço a eles, vocês que estão aqui. Obrigado.